Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, breve Jesus voltará. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gente não se cansa aqui na Novo Tempo e no programa A Voz da Profecia de bendizer, de glorificar, exaltar o Senhor, porque Ele é o nosso Criador. Como diz o apóstolo Paulo, nele vivemos, nos movemos e existimos. Por isso, toda a glória ao nosso bendito Criador, que além de Criador também é o nosso mantenedor e ainda nosso precioso Salvador. Oh, sim! Nós que conhecemos a Santa Bíblia e cremos no Senhor Jesus Cristo, sabemos quantos motivos existem para nós glorificarmos o nome do nosso Deus. Que cada dia mais a sua vida seja assim, de louvor, de glória, de exaltação e de adoração ao nosso bendito Deus. Assim você vive uma vida com paz, com alegria, com esperança, com a certeza de que o Senhor reina e Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida dos nossos queridos. Ele tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo Ele vai colocar um ponto final no império do mal e estabelecer o seu eterno reino de luz. E quando esse dia glorioso chegar, pela graça e bondade do Senhor, você e eu participaremos dessa realidade sublime, dessa realidade maravilhosa preparada pelo Senhor para aqueles que o amam. E eu tenho aqui nas minhas mãos um presente para lhe oferecer, a revista Esperança, a Cura do Pecado. Se você ainda não tem esse material precioso, é só você solicitar, que a gente manda para você gratuitamente, tá bem? Realmente é um presente. Esse material tem um conteúdo maravilhoso, mostrando para a gente, por exemplo, o que é o pecado, como esse mal surgiu, como nós podemos nos libertar de toda dor, de todo sofrimento, decorrentes de vivermos no mundo de pecado e de sermos pecadores. É claro que todo o conteúdo da revista está baseado na Santa Bíblia, que é a revelação divina, a revelação escrita, a revelação especial. Através da Bíblia nós compreendemos quem nós somos, de onde viemos, onde estamos, por que estamos aqui, nessa realidade presente e mais do que isso, através da Santa Bíblia nós sabemos para onde nós vamos. E acredite, a sepultura não é a sua morada definitiva, porque se você crê no Senhor de todo o seu coração, Deus tem um futuro glorioso para você. Quer conhecer mais a esse respeito? Peça essa revista, Esperança, a Cura do Pecado. Você está vendo aí o nosso WhatsApp, 12982444449. É só você mandar a mensagem de texto dizendo: eu quero a revista Esperança, a Cura do Pecado. Outra possibilidade é você pedir através do site novotempo.com/escola bíblica. E um detalhe, se você já tem essa revista, você pode verificar em nosso site que temos várias outras, diversos temas, todos eles com a intenção de ajudar você em sua caminhada cristã, em seu desenvolvimento, em seu crescimento. Se já tem essa, escolha alguma outra. Mas estude
Estude a Santa Bíblia, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus lhe abençoe, que você, ao receber esse material, você possa estudá-lo, tá bom? Porque assim, tem gente que às vezes pede, recebe e deixa lá na gaveta, aí não faz sentido. Você precisa receber esse material e com oração estudar, página por página, pedindo a orientação de Deus para compreendê-lo. E evidentemente que com a Santa Bíblia ao lado, conferindo os textos bíblicos e buscando compreensão desse assunto precioso. Vamos de música. O Quarteto Arautos do Rei vai agora louvar o nome do Senhor com a música forte, poderosa, onde você e eu, por meio dessa canção linda, também declaramos para Deus que nós cremos na mensagem da cruz. Nós cremos que Jesus Cristo é sim o Filho de Deus que morreu por nós, mas Ele vive, intercede no santuário celestial por nós e virá para nos buscar. Ouça agora, Arautos do Rei, sim, eu creio. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz aflição. Eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei quando enfim eu chegar lá no lar. Sim, eu creio em Jesus pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou junto à cruz. Quero sempre estar. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Creia mesmo, creia de todo o seu coração. Não foi por acaso que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Ele veio de forma consciente, premeditada, com um propósito firme e definido. Ele veio para viver como ser humano, porém não condescender com o pecado. Assim como homem, ele conquistou o direito de vida eterna, porque a morte é para quem peca e por isso se separa de Deus. Jesus venceu o desafio de, como homem, viver
isento do pecado, sem a marca do pecado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Por isso que na cruz Ele pôde fazer uma troca, recebendo o castigo, morte, que nós, pecadores, merecemos, e passando para nós o direito que Ele, com uma vida de santidade, conquistou, o direito de vida. Você compreende? Na cruz, Jesus estava fazendo uma troca. Ele estava passando para nós o seu direito de vida e recebendo o nosso castigo de morte. Ele levou sobre os seus ombros o nosso pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não merecia isso, ele não precisava fazer isso, mas ele passou por essa experiência dolorosa, por amor a você e a mim. E se nós crermos em Jesus e o aceitarmos como nosso Senhor e Salvador, então o seu propósito se cumpre em nossa vida. Ele de fato nos resgata do pecado e nos dá o direito de vida eterna. Deus lhe abençoe, permaneça firme em Deus, crendo cada vez mais no Senhor Jesus Cristo. E para que você tenha uma compreensão mais profunda desse tema, como nós somos resgatados por Cristo, então, insisto com você, peça a revista Esperança, a cura do pecado. Aproveita agora o intervalo na sequência e salva esse número aí de WhatsApp no seu celular, 12982444449, manda mensagem de texto dizendo: eu quero a revista Esperança, a cura do pecado. Ou então você entra no site novotempo.com/escola bíblica. O intervalo é curtinho e eu já volto para nós refletirmos na palavra do Senhor. Quem vive na direção de Deus, vive na contramão do mundo. O que mais importa não é o que você sabe fazer, mas o que você permite que Deus faça através de você. Já andei pelo vale escuro, já trilhei por caminho inseguro, já perdi. Que bom estar com você aqui no programa A Voz da Profecia. Um abraço para você, muito querido, muito sincero, de gratidão por sua amizade, pelo carinho de sua audiência. Você que está sempre conosco aqui no programa A Voz da Profecia. Mas, de repente, vai que hoje alguém que nunca assistiu a esse programa, talvez nunca nem tinha conhecimento dessa emissora de TV, A Novo Tempo, você está aí hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você tenha chegado para ficar, porque é um prazer ter a sua companhia, é um privilégio compartilhar a palavra de Deus com você. A nossa intenção aqui não é outra senão levar Deus à sua mente, ao seu coração, para que Deus possa dar significado à sua vida, porque é assim, quando as criaturas se reconectam ao Criador, nós descobrimos quem nós somos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. Faz toda a diferença quando você se encontra com Deus, com a palavra do Senhor. Que Ele te abençoe grandemente, que Ele faça de você uma pessoa que viva com paz, com alegria e com esperança no coração. Por isso, continue com a gente e vamos assim nos ajudar de maneira recíproca, de maneira mútua, para que a palavra de Deus possa cada dia mais fazer sentido em nossa vida. Vamos orar? Antes da reflexão bíblica, pense em Deus comigo. Pai querido, outra vez aqui estamos, Senhor, e nosso coração se volta a Ti. Eu te peço, abençoa-me, Senhor, todos que estão orando comigo agora. Tanto aquelas pessoas queridas que sempre estão aqui, sempre participam desse programa, dessa hora de estudo da Bíblia, como talvez outros que estejam chegando hoje pela primeira vez. Ilumina-nos todos, Pai, por Tua bondade. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Você já viu aí o título da nossa reflexão de hoje, Resgatados. Com frequência nós vemos nos noticiários operações de resgate que mobilizam bombeiros, voluntários. Muitos desses resgates envolvem
muitas pessoas. Muitos desses eventos se tornam necessários por conta de enchentes, de deslizamentos de terra, incêndios, soterramentos, prédios que caem, terremotos que acontecem. Alguns desses resgates, eles são assim, espetaculares. E muitos deles são demorados, né? Aguardados com grande expectativa, com ansiedade. Você se lembra do resgate ocorrido no ano 2010, lá no deserto do Atacama, no Chile, onde 33 operários ficaram presos após o desabamento de uma mina? Lembra? Aquele foi realmente um resgate espetacular. Eu me lembro que passei praticamente toda uma noite acordado, assistindo a retirada lá dos homens que tinham sido soterrados. Foi algo incrível. Talvez você se lembre também dos 12 adolescentes que no ano de 2018 foram resgatados de uma caverna na Tailândia, depois de uma enchente. Foi algo também muito interessante e que atraiu a atenção do mundo inteiro, até porque eram garotos, eram adolescentes que estavam ali naquela situação tão caótica, tão difícil. Hoje eu quero pensar com você no maior resgate da história e que foi preparado, veja, detalhe, esse resgate foi preparado mesmo antes do desastre acontecer. Vamos à Bíblia? Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1. Se você tem aí a sua Bíblia, acompanhe comigo. Primeira carta escrita por Pedro, no capítulo 1. As cartas de Pedro estão já aqui no finalzinho da Bíblia, pertinho do livro do Apocalipse. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1. Vou ler os versos 18 a 20. Está escrito assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Pedro diz, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, não foi com pagamento assim, em dinheiro ou qualquer outro dos valores humanos, materiais. Não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados. E aí ele diz, da vida inútil que seus pais lhes legaram, da vida vazia, sem propósito, sem sentido, uma vida sem esperança. Vocês não foram resgatados dessa realidade triste mediante o pagamento por valores materiais, perecíveis como prata ou ouro. E aí Pedro diz, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Vocês, diz Pedro, foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo. E aí ele diz, como um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Por isso que eu digo que o resgate foi planejado mesmo antes do desastre acontecer. Por que esse resgate foi necessário? Porque, de acordo com a Santa Bíblia, nós nos tornamos pecadores e o pecado separa de Deus. O pecado torna o ser humano escravo do inimigo e o condena à morte. Nosso Senhor Jesus Cristo, Evangelho de João, capítulo 8, verso 34, diz assim, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E o pecado mata. Posso citar um outro texto para você, Carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Lá está escrito, o salário do pecado é a morte. Veja, o salário quer dizer o pagamento pelo pecado, o resultado do pecado.
O que nós merecemos por sermos pecadores, diz Paulo, é a morte. O salário é o seu merecimento, não é? Quando, por exemplo, você trabalha numa empresa e você trabalha todo mês e no final do mês o seu patrão paga seu salário. Ele não lhe dá um salário, ele lhe paga um salário, porque salário não é um presente. Salário é um pagamento. O salário, diz Paulo, do pecado é a morte. E por que o salário do pecado é a morte? Ora, porque o pecado nos separa de Deus, a fonte da vida. Mas o nosso maravilhoso Deus, em sua misericórdia, desde o primeiro pecado cometido neste mundo, o Senhor prometeu nos libertar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Esse é um texto precioso. Todos os estudiosos bíblicos creem, entendem que Gênesis 3,15 constitui-se na primeira promessa feita por Deus, de que Ele nos resgataria do pecado, de que o Senhor nos livraria da maldição do pecado. Gênesis 3,15, Deus diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, ou o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Veja, estas palavras de Deus lá no Éden, logo após o primeiro pecado ocorrido nesse mundo, dos nossos primeiros pais que desobedeceram a Deus, essas palavras ditas pelo Senhor no Éden são dirigidas à serpente, que foi um instrumento usado pelo diabo para ludibriar nossos primeiros pais. Então, referindo-se à serpente, mas na verdade, mandando uma mensagem para o diabo, porque foi o diabo que usou a serpente. Deus diz assim: eu porei inimizade entre você e a mulher. A mulher aqui representando a humanidade, especialmente aqueles que confiam em Deus. Eu porei inimizade, disse Deus, entre você e a mulher, entre o seu descendente ou a sua descendência, a descendência da serpente, e o descendente dela. Este, ou seja, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. No Éden, o Senhor estava prometendo que um dia Ele enviaria o seu filho, que nasceria de mulher, para tornar-se verdadeiramente homem, a fim de esmagar a cabeça da serpente, a fim de vencer o diabo. E eu acho interessante quando Deus diz assim: este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ainda que a vitória de Cristo tenha sido completa e definitiva sobre o diabo, Jesus, o Filho de Deus, não sairia ileso desse conflito. Por isso que é dito que ele também seria ferido. Mas a despeito de ser ferido, nosso Senhor cumpriu a missão que lhe foi confiada. Quando Deus diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, fica claro de que Deus tomaria a iniciativa para nos resgatar. Ele não permitiria que o diabo nos dominasse, nos oprimisse por toda a nossa existência. Deus não permitiria que nós vivêssemos uma vida sem propósito, sem esperança, sem futuro. Não, eu porei inimizade entre você e a mulher, Deus diz. Eu vou intervir nessa relação. O seu domínio que começa hoje não será eterno, porque eu vou interferir nesse relacionamento. Eu virei para resgatar os meus filhos. E no tempo certo a promessa se cumpriu e o nosso resgatador veio. Vamos agora a esse outro fabuloso texto. Carta aos Gálatas, capítulo 4. Eu vou ler os versos 4 e 5. Na minha Bíblia está escrito assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando chegou o tempo certo, o tempo exato, conforme o Senhor havia planejado, porque Deus tem o controle da história nas suas mãos.
quando chegou a plenitude do tempo, o tempo certo, o tempo exato, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, o descendente da mulher, conforme havia sido prometido. É claro, o Filho de Deus, porém ele nasceria de mulher para tornar-se verdadeiramente homem. E aí é dito assim, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Sob a lei quer dizer debaixo da lei, ou condenados pela lei, sob a maldição da lei, por serem transgressores da lei. O Filho de Deus viria para resgatar os que estavam sob a condenação da lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Aqui mesmo, voltando só uma página, no capítulo 3, verso 13, está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição ou da condenação da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus nos resgatou da maldição ou da condenação da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, fazendo-se Ele próprio um condenado em nosso lugar. Como Jesus poderia nos resgatar da condenação da lei se Ele nasceu como um pecador? Observe, Ele nasceu como um pecador, como um condenado, mas não viveu como um pecador, como um condenado. Nosso Senhor Jesus Cristo tinha consciência de sua missão. Ele mesmo disse que veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para servir e dar a sua vida, ele disse, em resgate por muitos. Sua missão foi desafiadora. Observe, nasceu como pecador, viveu entre pecadores, num mundo de pecado, mas ele não podia viver como vivem os pecadores. Nosso Senhor, o seu desafio era viver em total santidade, em plena harmonia com a santa lei de Deus. E veja, aquilo que o diabo fez com Adão e Eva e com toda a humanidade, ele também teve a ousadia de fazer com Jesus, isto é, tentar levá-lo ao pecado. Mas se deu mal. Como a gente diz popularmente, o diabo quebrou a cara. Ele foi vencido, porque ainda que ele tenha tentado Jesus em todas as coisas, nosso Senhor em momento nenhum condescendeu com o pecado. Em momento nenhum o diabo pôde apontar o dedo para Jesus e dizer: você não serve para resgatar a humanidade porque você é um pecador tanto quanto os outros seres humanos. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, está escrito assim: ele foi tentado em todas as coisas, referindo-se a Jesus, a nossa semelhança, ou seja, do mesmo jeito que eu e você somos tentados a pecar, Jesus também foi, mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Diante de tanta pressão que nosso Senhor sofreu, Jesus chegou a considerar a possibilidade de desistir da sua missão. Certamente você conhece esse episódio dramático da vida de Jesus. Enquanto ele orava num jardim chamado Getsêmani, poucas horas antes de enfrentar a tortura da cruz, o mestre chegou a dizer: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, para que eu não o beba. Mas aí o mestre diz: faça-se, porém, tudo segundo a tua vontade. E por 3 vezes está escrito que Jesus fez a mesma oração: Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu o beba. No entanto, faça-se a tua vontade. O silêncio do Pai dizia: não há outro qualificado para fazer isso. Não há outro além de você que pode salvar a humanidade. Não existe outra forma de resgatar os seres humanos se não for por meio do seu sacrifício. Sendo assim, o nosso mestre seguiu para a cruz. E veja que mesmo quando agonizava na cruz, o diabo ainda tentou, por meio de pessoas
que provocavam o nosso Senhor e diziam assim: se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Finalmente, Jesus Cristo proferiu o maior grito de vitória de todos os tempos, quando bradou assim: está consumado. É a expressão grega tetelestai, que significa o resgate está efetuado, o resgate está pago, a questão está resolvida, definida, tetelestai, está consumado, resgate pago, e em seguida nosso Senhor Jesus Cristo morreu. Por isso Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, amigo, amiga, você precisa acreditar, somente por meio dele, de Jesus Cristo, o pecador pode ser justificado, isto é, perdoado, resgatado. Foi o próprio Cristo quem disse, João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro, discípulo amado, Atos capítulo 4, verso 12, quando estava sendo perseguido por causa do Evangelho, por ser um pregador do Evangelho, diante dos inimigos da igreja, dos inimigos do cristianismo, Pedro declarou com convicção: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Eu posso citar também Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate de todos. Glória a Deus! Nós temos um resgatador, nós temos um Salvador. E Paulo ainda diz assim, que Jesus nos libertou do poder, ou do império, ou do reino das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Isso está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Que lindo isso, não é? Eu repito, Paulo diz que Jesus Cristo, Ele nos libertou. Eu poderia dizer, Ele nos resgatou do império das trevas, ou numa outra versão, do poder das trevas, ou do reino das trevas, e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E aí você está me assistindo, e talvez você pense assim, eu digo isso porque já alguém me fez esse tipo de questionamento. Pastor, se Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o seu reino, por que nós ainda estamos aqui nesse mundo mau? Se Deus já fez essa obra por nós, por que nós continuamos aqui nesse mundo de pecado? Veja, primeiro é preciso compreendermos que trata-se, a princípio, de uma libertação espiritual, um resgate espiritual. E todos que recebem Jesus Cristo como Salvador pessoal são transportados espiritualmente para o reino da graça de Deus. Outro ponto importante, o plano feito por Deus para nosso resgate desse mundo de pecado foi dividido em duas etapas principais. No primeiro momento, Jesus veio para dar sua vida em nosso lugar. Então Ele virá uma segunda vez para concluir a obra da nossa salvação e fazer o nosso resgate literal e definitivo. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 28, está escrito: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados,
mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Esse verso aqui ele é muito interessante, ele é muito importante. Eu penso que esse é um dos versos que resumem o propósito da segunda vinda de Cristo a esse mundo. Eu citei Carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 28, e vou repetir para você. Está escrito: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Significa que nosso Senhor veio primeira vez e virá segunda vez, sendo que sua segunda vinda será gloriosa, tendo como objetivo maior resgatar o seu povo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que esse resgate literal daqueles que já experimentaram o resgate espiritual será algo espetacular, algo tão grandioso que chega a ser inimaginável. Eu já estou buscando a minha Bíblia aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, quero ler para você as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, versos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você pode imaginar isso? É algo grandioso, um resgate espetacular, sem dúvida o maior acontecimento de toda a história. De acordo com o apóstolo Paulo, e eu estou citando agora a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz que nesse momento, quando Cristo se manifestar em sua glória, e como está escrito aqui, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho de Deus, vindo com poder e grande glória, e os seus anjos, com grande som de trombeta, reunindo os seus escolhidos. Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, que nesse momento, os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que morreram confiantes em Cristo, eles serão ressuscitados. E os salvos que estiverem vivos nessa ocasião, eles serão transformados. E todos os que ressuscitaram e os que foram transformados serão levados para a presença do Senhor. Todos que durante esta vida experimentaram um resgate espiritual, a libertação da culpa e do domínio do pecado, agora vivenciarão a indescritível experiência do resgate literal, ficando livres até mesmo da presença do pecado. Esses filhos de Deus passarão do reino da graça para o reino da glória. Uma pergunta que tem sido feita pelo povo de Deus ao longo da história da humanidade: quando virá esse dia? Quando Deus fará essa intervenção gloriosa e definitiva? Ao longo dos séculos, muitos têm perguntado, afinal de contas, quando Jesus voltará? Ele mesmo responde essa pergunta. Mateus 24, verso 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Significa dizer que esse é um assunto restrito à soberania divina, com o qual nós não devemos nos preocupar e nem especular. No tempo de Deus, na hora certa, Jesus virá. Nós somos orientados pelo Senhor a não fazer previsões, mas estar em constante preparação e prontidão. Aqui mesmo em Mateus 24, ouça a advertência de Cristo, Mateus 24, versos 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não o perceberam,
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Significa que Cristo pode vir a qualquer momento. E a maioria, de acordo com as palavras do Mestre, a maioria será surpreendida, encontrada despreparada, pelo fato de que, assim como os contemporâneos de Noé, não levaram a sério a palavra de Deus e seguiram a vida como se nada de extraordinário fosse acontecer. A ênfase do Mestre aqui é no sentido de que nós devemos estar vigilantes e preparados para o encontro com Ele. Olha aqui no verso 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Verso 44, por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá, a hora em que vocês menos esperam. Jesus fez referência ao dilúvio, a experiência vivida há muitos séculos por Noé e os seus contemporâneos. E Jesus faz referência a esse fato catastrófico como forma de nos advertir. Que lições nós podemos tirar desse evento? O que a gente pode aprender com Noé? Eu selecionei algumas ideias e lhe apresento de maneira rápida. Primeiro, esteja sempre disponível para Deus. Mais importante do que sua competência é seu caráter e sua disponibilidade. O que mais importa não é o que você sabe fazer, mas o que você permite que Deus faça através de você. Essa foi a experiência de Noé. Segundo ponto, lições que a gente aprende com o dilúvio. Esteja ciente de que você terá que ser perseverante, resiliente e paciente. Lembra que Jesus disse, aqui mesmo, Mateus 24, no verso 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Outro ponto, esteja preparado para enfrentar a oposição. Quem vive na direção de Deus, vive na contramão do mundo. Você pode imaginar o quanto Noé foi criticado, foi zombado, chamado de louco, alienado, talvez até retardado. Outro item, saiba que a história vai se repetir. Quando tudo parecer normal, quando a humanidade sentir-se segura o suficiente sem Deus, ao ponto de ignorá-lo, desprezá-lo por completo. Por outro lado, quando os filhos de Deus estiverem preparados e ansiosos por seu retorno, então a promessa divina se cumprirá. Outra lição, lembre-se que as tempestades passam. Depois da chuva, da crise, nós veremos o arco-íris, a manifestação gloriosa do Senhor. Se com Ele nós sofremos, com Ele reinaremos. Se com Ele nós fomos humilhados, com Ele nós seremos glorificados. Outra lição, saiba que atraso para entrar na arca, entre aspas, é fatal. Por isso Jesus disse que é preciso vigiar e preparar-se, porque a sua vinda, a hora do nosso resgate, poderá ocorrer a qualquer momento. A porta que hoje está aberta logo se fechará. E quem entrar estará eternamente salvo. Quem ficar de fora estará irremediavelmente perdido. E por último, lembre-se do que está escrito. Gênesis, lá no capítulo 6, verso 9, diz assim, Noé andava com Deus. Cristo virá para resgatar todos aqueles que pela fé andam com Deus. Pessoas que em algum momento da vida compreenderam sua condição de condenados, perdidos por seus pecados e que tiveram a iniciativa de aceitar Jesus como Salvador, como seu resgatador. Esses, pela fé, entraram no reino da graça de Deus e creram nele, aguardaram e se prepararam para o reino da glória. Na vida destes se cumprirá a profecia de Isaías. Isaías 35:10, que diz assim, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria
e deles fugirão a tristeza e o gemido. Que o Senhor lhe abençoe, que no dia glorioso, quando o Senhor reunir na sua presença todos os seus resgatados, de todos os tempos, de todos os lugares. Imagine que evento espetacular, indescritível. Todos os salvos de todas as épocas, desde o tempo de Adão, e de todos os lugares da terra serão reunidos na presença do Senhor. Os resgatados do Senhor serão levados à sua presença. Alegria eles sentirão, alegria, paz. E deles, tristeza e gemido fugirão para sempre. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Deus lhe abençoe. Permaneça firme na sua fé. Está chegando o glorioso dia, quando aquele que já nos resgatou espiritualmente do poder das trevas, ele nos resgatará literalmente desse mundo escuro. O quarteto quer cantar agora, dando sequência a essa linda revelação bíblica, essa palavra do Senhor viva. Ouça agora, Arautos do Rei resgatado. Já andei pelo vale escuro, já trilhei por caminho inseguro, já perdi nesse jogo da vida e também me feri nos tropeços do mal. Mas eu sei que nas dificuldades, enfrentando o poder da maldade, se eu pedir e clamar por socorro, o auxílio virá lá do alto. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Quero ser cada dia mais forte, quero ter sempre um rumo, um norte, depender da ajuda divina, vai ser meu ideal, minha meta final. Eu escolho o caminho da vida e decido viver pela graça. Peço a Deus que me torne um servo, instrumento de paz neste mundo. Tua graça já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado, perdoado. A cruz é o retrato do preço que foi pago pra me resgatar.
sou indigno, eu sei, não mereço. Ele um dia tomou meu lugar. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Que bom ter essa certeza na mente e no coração, ter esta convicção de que nós fomos sim resgatados pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A obra de Cristo na cruz para nossa salvação foi completa. Jesus cumpriu sua missão com êxito, sucesso completo. Ele é o nosso bendito Salvador. Por meio dele, todo pecador que reconhece sua condição, sua necessidade, que confessa seus pecados, todo pecador é perdoado, é recebido no reino da graça de Deus e ainda mais, além de perdoados, nós somos capacitados para, por meio de Jesus, termos uma vida nova. Eu leio só um versinho antes da gente orar. E esse você precisa ter marcado aí na sua Bíblia. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você crê nele como seu Senhor e Salvador? Você tem procurado pela fé andar com Ele, então não há condenação alguma para você. Muito pelo contrário, você está livre da culpa, da condenação do pecado. E o Senhor hoje está disposto e pronto para libertar você também do domínio, da força do pecado, para que você viva em santidade. E logo, logo o nosso Senhor virá para concluir a obra iniciada. E Ele vai nos libertar até mesmo da presença do pecado. Aquele que já tem realizado em nós o resgate espiritual, Ele vai fazer um resgate literal e definitivo. Deus lhe abençoe. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador e declare isso diante de Deus e dos homens. Não se envergonhe do Senhor, pelo contrário, viva para a glória dEle. Posso orar com você? Pai querido, ao concluirmos esta reflexão, nós não temos outras palavras para te dizer, Senhor, senão te expressar nossa gratidão, porque Jesus Cristo veio, o descendente da mulher, viveu entre nós e deu a sua vida em nosso lugar. Louvamos-te, Senhor, porque temos um Salvador, um bendito Salvador. A Jesus todo louvor, toda honra e toda glória. E nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador. No nome dele oramos. Amém. Amém, amém. Que o Senhor lhe abençoe, que você viva com essa certeza de que Jesus Cristo já resgatou você e Ele está vindo para concluir a obra e levar você, a mim e a nós todos, para a sua eterna e gloriosa presença. Deus lhe abençoe. Termino dizendo que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, tchau.